Irmãos, sem mais delongas, eu peço aos irmãos, em reverência à palavra de Deus, se coloquem de pé, abra sua Bíblia na Epístola de João, 1 de João, capítulo 3. Após a leitura, os irmãos já podem se assentar. Vede que grande amor o Pai nos tem concedido de sermos chamados filhos de Deus, e que realmente somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando se manifestar, seremos semelhante a Ele, pois o veremos como Ele é. E todo aquele que tem nele essa esperança, purifica a si mesmo, assim como Ele é puro. Todo que vive habitualmente em pecado, também vive em rebeldia contra a lei, pois o pecado é rebeldia contra a lei. E bem sabeis que Ele se manifestou para tirar os pecados, e não há pecado nele. Todo que permanece nele não vive pecando. Todo que vive pecando não viu e nem o conheceu. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Quem vive habitualmente no pecado é do diabo, pois o diabo peca desde o princípio. Para isso os filhos de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Aquele que é nascido de Deus não peca habitualmente, pois a semente de Deus permanece nele, e ele não pode continuar pecando, porque é nascido de Deus. Os filhos de Deus e os filhos do diabo manifestam-se assim: quem não pratica a justiça não é de Deus, quem não ama e nem quem não ama seu irmão. Porque a mensagem que ouviste desde o princípio é esta: que nos amemos uns aos outros, não como Caim, que era do maligno e matou seu irmão. E por que o matou? Porque suas obras eram más, e as de seu irmão eram justas. Meus irmãos, não vos admireis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama, permanece na morte. Todo que odeia seu irmão é homicida. E sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna. Nenhum homicida tem a vida eterna permanecendo em si. 16. Nisso conhecemos o amor. Cristo deu sua vida por nós. Devemos dar a vida pelos irmãos. Quem, pois, tiver bens no mundo, e vendo seu irmão em necessidade, e fechar-lhe o coração, como pode o amor de Deus permanecer nele? Filhinhos, não amemos de palavras, nem de boca, mas em ações e em verdade. Nisto conhecemos que somos da verdade, e tranquilizaremos nosso coração diante dele. Pois, se o coração nos condena, Deus é maior que o nosso coração, Ele conhece todas as coisas. Amados, se o coração não nos condena, temos confiança para com Deus, e qualquer coisa que lhe pedirmos, dele a receberemos, pois guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. Ora, seu mandamento é este: que creiamos no nome do seu Filho Jesus Cristo e amemos uns aos outros, assim como ele nos ordenou. Quem guarda seus mandamentos permanece em Deus, e Deus nele. E nisto conheceremos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos tem dado. Fala conosco, Senhor. Precisamos ouvir a tua voz, ó Pai. Que a tua palavra seja internalizada em nossos corações, que
Que em nome de Jesus, ó Pai, a porção da Tua palavra, somente da Tua palavra, possa ficar guardada, plantada em nossos corações. Nos protege, nos livra do mal. Repreenda todo roubador da semente, que venha tentar atrapalhar, obscurecer a mente e os ouvidos dos Teus servos, para que não prestem atenção na Tua palavra. Caia por terra, ó Pai, e somente a Tua palavra fique guardada em nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Amém. O tema deste capítulo, excepcionalmente o capítulo 3 da Epístola de João, vai falar sobre pecado, amor versus pecado. É uma luta do amor contra o pecado. É uma luta incessante que João vai descrever. João, conhecido, chamado de apóstolo do amor, pela sua forma carinhosa, pela sua forma paternal, pela sua ternura ao tratar assuntos tão profundos e tão delicados que fazem parte da vida cristã. Somos tentados a todo tempo, vai dizer Tiago. Tiago também vai dizer que ninguém que está sendo tentado diga que Deus o tentou, porque Deus não tenta ninguém. Na verdade, somos tentados pela nossa própria cobiça, porque o desejo do nosso coração nos inflama a todo momento contra isso. João vai tratar inicialmente no capítulo 3 sobre a manifestação dos filhos de Deus. E quem é filho de Deus, as suas obras são manifestas assim como quem é filho do diabo. É um tema muito profundo. João é muito direto. João, os ouvintes de João e o apóstolo João não era um pregador moderno e nem tinha ouvintes modernos e mimados como a nossa geração. Como falar de pecado ou dar nome aos pecados que a Bíblia mesmo os denomina e dá nome a eles, soa em nossos ouvidos de forma grosseira, de forma pejorativa, soa de forma agressiva. Tem que falar pecado, pecadinhos, erros, tropeço no instinto, falha. O eufemismo tem tomado conta da nossa linguagem no púlpito. Muitos de nós dizemos: olha Deus, eu estou falando o que o Senhor está mandando, mas eu estou só falando de uma forma mais suave. Mas eu estou falando, eu estou pregando o que está escrito, mas eu preciso diminuir o impacto que essa palavra tem. Dá uma melhorada aqui, eu não estou ouvindo, não sei se é o retorno ou se é aí, por favor. Então eu vou diminuir o impacto, melhorou. Eu vou diminuir o impacto porque João, o apóstolo do amor, e com João não tinha umas conversas. Quem não ama, odeia. Quem não é de Deus é do diabo. Está assim escrito ou não está em todos os capítulos que estamos caminhando? É só, como eu costumo dizer, você me acompanhar com a Bíblia aberta e olhar. Olhar para a sua Bíblia, conferir, olha para o pastor, olha para a Bíblia, igual os bereanos, que você não vai tropeçar e não vai se escandalizar com nada que iríamos tratar. Só que é um assunto delicado. Fala, tem o amor, mas tem o pecado. A palavra pecado, só nesse capítulo, João vai falar 10 vezes. Amor, 11 vezes. Amor, e eu coloquei junto amados, porque até o fato dele chamar de amados é uma forma de transmitir o amor. Então é uma luta, e aqui vai tratar severamente sobre a doutrina do pecado. Chamamos na teologia de amartiologia, na teologia sistemática, a doutrina do pecado. João começa dizendo: vede com que grande amor o Pai nos tem concedido, de sermos chamados filhos de Deus, que realmente somos, pois por isso o mundo não o conheceu, não nos conhece porque não o conheceu. Ele já começa alertando seus ouvintes, e ele está combatendo aqui o gnosticismo que estava ferozmente invadindo as igrejas naquela época, no primeiro século, que dizia: a matéria é má, mas o espírito é bom porque veio de Deus.
Então vamos estragar a matéria, vamos pichar o corpo, vamos nos prostituir, vamos dar lugar aos prazeres da carne, vamos fazer, porque afinal de contas o que Deus quer de nós, e quando morremos a carne vai comer tudo isso, e a terra vai comer tudo isso, e só vai subir o espírito. Então o que importa é a essência da tua alma, se é boa, se você é uma pessoa que ajuda os necessitados, se você é uma pessoa de boas ações, a tua alma vai subir. João vai trabalhar muito sobre essa questão das manifestações dos filhos de Deus. Ele vai trabalhar sobre a manifestação dos filhos de Deus, e aí nós veremos aquilo que o próprio Jesus disse. Não tem jeito, irmãos, obras não salvam ninguém, mas as obras são para os salvos, e se conhece a árvore pelo seu fruto. É uma coisa que não temos como fugir, não tem para onde correr. Um salvo, ele tem que produzir frutos, mas esse fruto tem que ser digno de arrependimento, não de vanglória. Devemos todos os dias lembrar do amor, e com o grande amor que Deus nos amou, e nos constranger com o nosso estilo de vida. Talvez seja ele medíocre, talvez seja ele dando importância a bens materiais, talvez seja ele voltado para a avareza, talvez seja ele voltado para tudo aquilo que é passageiro e terreno. E João convida a vede, comparem, venham, olhem com o grande amor que ele nos amou. E esse amor deve nos constranger a tal ponto de olharmos para o nosso estilo de vida e dizer: eu não sou digno desse amor. O mundo não o conheceu, o mundo o odiou. Mas como pode o mundo amar um servo do Senhor? Se o mundo ama você, alguma coisa está de errada, não com o mundo, mas está de errado com você. E o mundo aqui é o sistema, o mundo é o contexto onde estamos inseridos. Devemos contrariar constantemente o mundo com o nosso estilo de vida, com a nossa vida, com a nossa conduta moral. É só você olhar para o verso 2. Amados, somos filhos de Deus, ainda ele não se manifestou. Amados, somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é. João está apontando para aquele encontro escatológico, para a parousia, a segunda vinda de Jesus. Está dizendo, ele ainda não se manifestou, mas um dia ele irá se manifestar. Tem o seu corpo transformado, como dizem em 1 Coríntios 15, a partir do verso 54, o apóstolo Paulo vai dizer que no abrir e fechar de olhos, seremos transformados e teremos transfigurado, seremos transformados em um corpo de glória, um corpo incorruptível. Essa manifestação era para debater, era para ir contra a tudo aquilo que os gnósticos pregavam e ensinavam, ou melhor, tentava desconstruir a verdadeira essência do Evangelho na mente dos irmãos. Cadê esse Jesus? Onde ele está? Não estou vendo. Será que ele vem? Será que não vem? E João diz, calma, ele ainda não se manifestou, mas ele irá se manifestar, e um dia o veremos como ele é. E todo aquele que tem nele essa esperança, verso 3, purifica a si mesmo, assim como ele é puro. Quando entregamos, irmãos, a nossa vida, o nosso coração, a esperança em Cristo Jesus, nós vivemos uma vida de constante preparo. Não digo espera, mas um preparo para receber aquele que é santo. E se nós temos essa esperança, o momento de purificar as nossas mãos é hoje, o momento de purificar os nossos corações é agora, e o momento de pedir e clamar ao Senhor por perdão e misericórdia é já, é para ontem, porque quando ele vier, ele só vai levar aqueles que são lavados e remidos e que têm uma vida constante de quebrantamento e arrependimento.
As igrejas hoje têm pedido tanta coisa, os membros, pastores, têm buscado tantos métodos, têm pedido tanta coisa para as suas igrejas. Mas se eu pudesse pedir uma coisa para esta igreja nesta noite, eu faria o mesmo pedido de Leonardo Reveril, falando sobre arrependimento. Eu pediria mais um pouco de angústia em nossos corações. Se existia uma coisa que eu poderia pedir a Deus hoje, era um pouco mais de tristeza pelo nosso estilo de vida. Muitas vezes nós nos achamos que atingimos tal padrão, que o assunto de pecado parece até que ele passa longe de nós. Parece que não, eu não bebo, eu não fumo, eu vou para a igreja, está tudo bem comigo. Mas não, irmãos, só o fato de termos uma vida medíocre, uma vida longe de Deus, é um motivo para nos arrepender. Só o fato de abrir os olhos é motivo para chorar, ou de tristeza ou de alegria, porque mais um dia o Senhor nos concedeu, um dia de vida. E o que você fez com o dia de hoje que Ele te deu? Será que hoje, até esse exato momento, você já fez sequer uma oração de arrependimento? Quanto tempo não rolou uma lágrima nos seus olhos, não pelos outros, não pelos enfermos, não pelos teus parentes, mas pela tua vida? Quanto tempo você ficou prostrado sem ter forças para levantar, se achando um miserável, porque é o que somos de fato? Mas somos treinados a viver uma teologia da alegria, da falsa alegria. Uma teologia, às vezes não é de prosperidade, mas é só de promessas, que tudo vai ficar bem. E se não ficar bem? Precisamos ser confrontados com essas verdades todos os dias e lembrarmos o quão longe ainda estamos de Deus. E se você pensa que está perto, você está mais longe de quem está longe. Ele começa falando sobre o amor de Deus, e ele quer contrastar, ele quer comparar o amor de Deus. E veja com quão grande amor que Ele te amou. Veja com grande amor que Ele te amou, para você fazer o que você está fazendo hoje. O que, pastor? Não sei, você que sabe. Veja com quão grande amor Ele te amou. E olha para a tua vida, ainda que seja devota, ainda que seja de oração, ainda que seja de piedade, você descobrirá ainda nesta noite que ainda é muito pouco que você tem feito. Ainda são muito poucas as lágrimas que temos derramado, são poucas orações que temos feito, e são poucas ações de graças que temos dado a Ele. Ainda que você tenha feito, eu afirmo diante do imensurável amor de Deus, que é muito pouco o que esta igreja, o que eu e você, o que a igreja brasileira tem feito. Ele vai entrar no assunto porque ele começa a constranger os seus leitores falando sobre o amor. Ele começa constrangendo e mostrando o imensurável amor, que somos filhos de Deus, para ele introduzir de fato aquilo que estava sendo uma pedra de tropeço, aquilo que foi a pedra de tropeço no caminho de Eva e Adão, que foi a pedra de tropeço na humanidade, mas só não foi pedra de tropeço no caminho do Senhor Jesus, porque não pecou. O pecado, todo que vive habitualmente em pecado, também vive em rebeldia contra a lei, pois o pecado é rebeldia contra a lei. E ele vai falar só nessa sessão aqui 10 vezes a palavra pecado para os seus leitores. Ouvindo 2 vezes a gente já fica enjoado. Ouvindo 2 vezes, talvez você comece a pensar que é contigo que eu estou falando, que eu gastei 12, 13, 15 horas preparando a mensagem, porque eu sabia que você ia estar aqui no culto nessa noite. Você me avisou que ia estar aqui e eu preparei só para você. Mas é assim, irmãos, para olharmos para isso, olharmos para as Escrituras e ver que ela é o poder de Deus para todo aquele que nele crê, e pedirmos a Deus misericórdia pelos nossos pecados,
e temos mais uma oportunidade de sair daqui justificados por Deus, como aquele publicano que entrou no templo, bateu no peito e disse: tem misericórdia de mim, Senhor, porque eu sou pecador. E ele, por ter feito isso, foi o único que voltou para casa justificado. E o que ficou dizendo: jejuo 2 vezes na semana, eu dou o dízimo, eu faço, não recebeu nada de Deus, nem o favor de Deus. Todo que vive em pecado está em rebeldia contra a lei. Que lei é essa? A lei de Deus. A lei de Deus. Todo pecado é rebeldia contra Deus. Olha o verso 5. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os pecados, e não há pecado nele. Cristo veio, não veio para curar, mas ele curou. Ele não veio para libertar, mas ele libertou. Ele só veio para uma coisa: carregar todo o pecado da humanidade nas suas costas. Isaías 53: ele foi moído pelas nossas transgressões, ferido pelos nossos pecados, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ele levou sobre si a ideia de alguém que pega uma trouxa muito pesada. Quem já viu o filme Peregrino, ele carregando aquela trouxa imensa nas costas, aquele fardo de pecado. E quando a Bíblia diz que ele levou sobre si da ideia que ele pegou todo aquele peso, aquela trouxa de pecado pesado da humanidade, colocou sobre os seus ombros e seguiu, mesmo sem ter pecado algum. E sabe o que estava nessa trouxa? O meu pecado e o seu pecado, a rebeldia de nossos corações, os desejos infames, os desejos adúlteros e profanos, prostituição, imoralidade sexual, homossexualismo, lesbianismo, estava tudo lá. Ele colocou sobre os seus ombros e levou e pregou na cruz. Ele se manifestou, a ideia de se manifestar é alguém que está tranquilo e de repente toma uma atitude. Ele se manifestou para tirar os pecados, porque nele não há pecado. Foi por isso que ele se manifestou. Ele curou, ele salvou, ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Mas a sua missão principal foi carregar os pecados da humanidade, como foi profetizado em Isaías 740 anos antes da vinda do Messias. E ele veio e foi moído e foi esmagado pelas nossas transgressões. Isaías 53. E foi da vontade do Senhor moê-lo, esmagá-lo e fazê-lo sofrer. O apóstolo Paulo vai chamar essas pessoas e, conversando com os Gálatas, ele vai dizer: quem volta depois de liberto a praticar as coisas que faziam, eles estão crucificando Cristo novamente, está expondo a vergonha novamente, e são inimigos da cruz de Cristo. Não se admire. Todo que permanece nele, olha o verso 6, é uma matemática exata. João, ele era muito contundente em suas afirmações. Todo que permanece nele não vive pecando, e todo que vive pecando não viu e nem o conheceu. Percebam, não está dizendo que não temos a possibilidade, a infelicidade de pecar, mas não é possível alguém que é dele viver pecando. E viver pecando de forma habitual, pecados específicos. Hoje falam pecadinhos, pecadilhos, usam tudo o que puder para amortecer essa sentença de João. Todo que permanece nele não vive pecando. Podemos pecar, pastor? Podemos. Podemos, porque há uma possibilidade de pecar.
Mas viver no pecado, viver habitualmente no pecado, nem o viu e nem o conheceu. Agora dá um problema aí. Agora tem um problema para ser resolvido. Eu tenho 20 anos no Evangelho, 30, talvez 50, e vivo habitualmente no pecado. Sinto muito, teus 50 anos foi para o ralo, tu nunca viu nem conheceu. É a Bíblia que está dizendo: quem vive pecando, olha aí o verso 6. Eu vou olhar para você para ver se você vai olhar para a tua Bíblia. Olha aí o verso 6. Não viu e nem o conheceu quem vive habitualmente pecando. Não viu e nem o conheceu. Filhinhos, não, ninguém vos engane. Por que ele diz isso? Ninguém vos engane. Claro, os apóstolos entregando e pregando a doutrina, o Evangelho de Cristo, que quem vive pecando não viu e não o conheceu, e vem lá os gnósticos, vem os filósofos, vem os pensadores, porque essa geração está assim hoje, cheio de pensadores. É médico que precisa de médico. Os profissionais que estão aí para cuidar da gente precisam de um profissional para cuidar deles primeiro. Ninguém vos engane, filhinhos. Não caia no conto do vigário. Não caiam na história da carochinha, porque vão tentar dizer que não tem nada não, isso aí, tem coisa pior, né? É melhor eu fazer isso do que ter inveja. É melhor fazer isso. Deus conhece o meu coração, Ele conhece o meu coração, mas eu já falei e vou repetir. No dia do juízo, diante do trono branco, Ele não vai querer teu coração, Ele vai querer as tuas mãos. Mostra-me as tuas mãos, que são as obras que você tem praticado. Ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Verso 8. Quem vive habitualmente no pecado, piorou. É do diabo. É do maligno, é o homem da iniquidade, é o espírito do erro, que faz o certo, o errado pensar que está certo. É do diabo. Se vive habitualmente no pecado, é do diabo. É o verso 8 de João. Quem vive habitualmente no pecado é do diabo, pois o diabo peca desde o princípio. Por isso o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. E destruir aqui não é só aniquilar e deixar ali. Destruir, ele veio para destruir as obras do diabo. E no original é levar as obras do diabo. Ele não só destruiu, mas ele levou, ele pegou e se garantiu. Ele garantiu que aquele lixo do pecado foi tirado. Ele levou. Por isso que Isaías 53 vai dizer: Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas transgressões, e não só pagou com seu sangue, mas Ele pegou o escrito de dívida que o diabo tinha contra nós. Ele pegou todos os nossos pecados e levou sobre si. Por isso que João vai dizer que é um paradoxo. Alguém que experimentou o amor de Deus, alguém que vive o amor de Deus, vive pecando. Mas parece contraditório com o que ele vai dizer no primeiro capítulo. Quando ele diz: filhinhos, eu vos escrevi para que não pequeis, mas se pecar, vocês têm um advogado que intercede por vós à direita de Deus. Eu não sei como está a sua vida. Eu estou pregando apenas a sequência da carta de João. Esbarramos no pecado, eu não ia pular ele. Eu não iria mudar a mensagem
ou fazer de conta que eu não vi João mencionar 10 vezes a palavra pecado. Era porque a coisa estava séria. Aí eu imagino, como é que está hoje? Com o avanço da tecnologia, com o avanço da pós-modernidade, o avanço da cultura, do relativismo e tudo mais que o mundo tem de bandeja para nos oferecer. Como é que está essa geração hoje? Eu digo, essa geração não lamenta mais. E o justo, às vezes, tem medo, receio de deixar que lágrimas rolem do seu rosto, até para não ser visto como pecador, mesmo estando justo e sendo justo diante de Deus. Porque você vai entregar os pontos. Quem vive habitualmente no pecado é do diabo. E é possível ter pessoas do diabo na igreja? Tem. Olha João escreveu isso para o mundo. Ele escreveu isso aqui, foi para a igreja. Ele escreveu isso aqui para irmãos. Ele escreveu isso aqui para uma comunidade cristã. Não foi para ser lido na praça de Roma, não. Ele está falando da igreja. Se tem alguém aí que vive habitualmente no pecado, é do diabo. Irmão, não sei a tua vida diante de Deus, mas se você tem algum pecado habitual, você é do diabo, não é de Deus. Nunca viu nem conheceu, é só você ver 1 de João, capítulo 13, versos 6 ao 8. Me chame de tirano, de insensível, mas olhe para a Bíblia e veja. Se não é isso que ela está dizendo, e se eu creio que a palavra de Deus é viva e a autoridade sobre a minha vida, e ela é a palavra de Deus, eu tenho que crer e me arrepender enquanto há tempo. Todo aquele que é nascido de Deus não peca habitualmente, pois a semente de Deus permanece nele, e ele não pode continuar no pecado, porque ele é nascido de Deus. Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Ele não pode mais. E semente aqui é justamente numa questão paternal. Não vou nem traduzir semente no original como está aqui. Vou poupar você de ouvir no original grego a semente de Deus. Porque todo pai espera que os seus filhos se pareçam com ele em alguns aspectos. Pode não ser tanto na fisionomia, mas na natureza, no estilo, às vezes até o andar. Qualquer traço vai lembrar. E como pode um filho de Deus não ser reconhecido como filho de Deus? Ele não tem traço nenhum de Deus. Ele não tem nenhum traço de Jesus em sua vida. Nunca foi e nunca será reconhecido como filho de Deus. Pode ter o evangeliquez mais polido. Senhor, Senhor, em teu nome expulsei demônios, falei línguas, curei os enfermos. E o que ele vai dizer? Ele vai dizer que não fez isso? Ele vai dizer: mentiroso, no dia do juízo. Você não curou nada. Você não falou línguas, nada. Você não curou enfermos, nada. Não. Ele não vai desmentir. Ele vai dizer assim: apartai-vos de mim, maldito, porque eu não conheço você. Porque praticava iniquidade. Fazia essas coisas, mas não deixava de fazer aquelas outras, né? No Brasil, na nossa cultura, a gente pensa que o fazer isso compensa fazer aquelas outras coisas. E nessa, muitos vão ficar no dia do juízo. Mas vai ficar por quê? Porque vai ser reprovado? Não. Porque nunca pertenceu à lista de salvos, lavados e remidos pelo sangue de Jesus.
Porque quem é nascido de novo, a Bíblia diz que o justo pode cair 7 vezes, mas o Senhor o levanta de todas. Mas o sem vergonha vai ficar, porque nunca fez parte da lista. Aquele que é nascido de Deus não peca habitualmente, pois a semente de Deus permanece nele. Ele não pode continuar pecando, porque no seu DNA, na sua gênese, agora tem Deus. Na sua essência, agora tem Deus. Porque Deus passou a habitar em nós quando entregamos a nossa vida a Ele. E agora somos templos do Espírito Santo de Deus. Eu não estou falando de tentações. Eu não estou falando de fraquezas. Eu não estou falando das investidas de Satanás que tentam nos sucumbir a cada dia, a cada momento. E a própria Bíblia vai nos dizer que ser tentado não é pecado, porque senão Jesus teria pecado, mas ele foi tentado, mas não pecou. Eu não estou falando da nossa natureza humana decaída, que somos falhos, que pensamos coisas que não deveríamos pensar, que projetamos, falamos o que não deveria falar e fazemos coisas até que não deveríamos fazer, mas não teremos prazer, teremos náuseas, teremos nojo de viver desta maneira, nos sentiremos sujos, nos sentiremos desnudos, como Adão, após o primeiro ato, percebeu que estava nu. Mas essa geração está mordendo o fruto do pecado, mas não estão percebendo a sua nudez, porque perdeu a sensibilidade, não lamenta, não tem mais angústia em seus corações, não tem nem lágrimas para chorar pela sua própria vida. E Adão, na primeira mordida do fruto, mesmo depois de ser expulso, mesmo antes de ser expulso, quando Deus chega no jardim, pergunta a Adão onde tu estás, e ele disse: Senhor, eu comi do fruto, tive vergonha por estar nu e me escondi. Essa geração não se esconde mais, não tem medo de ser vista. Todo mundo está percebendo que ela está nu, menos ele, porque o Deus deste século cegou o entendimento de muitos. E eu não me refiro ao mundo, eu me refiro às igrejas. Queria que os 5 drogados, viciados, estivessem aqui para ouvir isso, que eles iam perceber o quanto Deus o ama ao ouvir uma mensagem como essa. E certamente lágrimas poderiam estar rolando dos olhos deles. E aí eles iriam cantar aquele cântico: Deus me ama e o seu amor é incondicional. As mensagens dos púlpitos nunca devem ser para o mundo, mas sim para as igrejas. Os filhos de Deus, olha o 10, olha a matemática de João. Eu acho que ele estudou logística. Veja, os filhos de Deus e os filhos do diabo manifestam-se assim: quem não pratica a justiça não é de Deus, e quem não ama seu irmão. Ele começa a introduzir mais uma culpa nessa geração, mais um traço de quem não é de Deus. 11. Porque a mensagem que ouviste desde o princípio é esta: que amemos uns aos outros. Foi essa a mensagem. Jesus disse: nisso conhecerão que vocês são meus discípulos, quando entregares cesta básica, quando deres o dízimo, quando ficar a semana toda na igreja. Nisso conhecerão que são os meus discípulos, quando você cantar até tocar o céu. Nisso conhecerão que são meus discípulos, quando você botar sua melhor roupa de crente. Jesus disse: nisto conhecerão que são os meus discípulos, quando vocês amarem uns aos outros. A maior marca de um servo do Senhor é o amor uns pelos outros. O 12. Não como Caim, que era do maligno e matou seu irmão. E por que o matou? Porque suas obras eram más e as do seu irmão eram justas. Meus irmãos, não vos admireis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos uns aos outros. Quem não ama permanece na morte. Ele vai fazer um contraste com
com Caim, não como... Ele também falou, onde eu estava, tu estava. Outro detalhe, Deus falou com Abel, mas também falou com Caim, antes de matar o seu irmão. Caim, se tu procederes bem, tu não seria aceito, mas porque tu procedes mal, o pecado jaz à porta, cabe tu dominá-lo, porque ele estava prestes a matar o seu irmão. A inveja do que era justo, e então ele matou o seu irmão. Mas nunca se esqueçam disso, que onde Abel estava, Caim estava. Ele degolou o seu irmão no campo, porque ele estava no mesmo lugar em que seu irmão estava. Não ame como Caim, mas seja justo como Abel. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos uns aos outros, e quem não ama permanece na morte. Todo que odeia seu irmão é homicida. Sabeis que nenhum homicida tem vida eterna. Homicida, ele compara com um talibã, um homem-bomba. É sério, é grave. Quando somos confrontados com essa verdade, a sensação que me dá é de pensar em quem eu fiz mal e em quem pensa mal sobre mim. Me faz pensar nessas duas esferas. A quem eu fiz mal, a quem eu odiei nesta vida, e quem me faz mal e quem me odeia. Quem ama passa da morte para a vida, e quem permanece odiando ainda está em morte, na morte, e vai para a morte. Mas tudo isso é para termos oportunidade de mudar a nossa vida. Nisso conhece, o verso 16, ele vai introduzir o amor novamente. Nisso conhecemos o amor, que Cristo deu sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Você já tinha ouvido isso antes? Eu já tinha lido, mas quando eu vi isso, eu tive a sensação que era algo novo no Evangelho para mim. Eu já vi Jesus dizendo: eu dou, o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Mas dizer que você tem que dar a vida pelo irmão, eu estou sendo confrontado com essa verdade. Essa verdade tem que nos confrontar todos os dias. Todas as vezes que pensamos em ressentimentos, em mágoas, todas as vezes que pensamos, você reparou quantas coisas simples, efêmeras, nos aborrecem? Somos aborrecidos a todo momento porque não saiu do nosso jeito, porque não foi o que eu esperava. Somos aborrecidos, aborrecemos, ficamos com, não vou falar raiva não, vou falar raivinha. Eu vou usar o eufemismo agora. Ficamos com raivinha, só porque o mundo não girou em torno da gente no momento que a gente queria que ele girasse. Meu irmão, minha irmã, não sejamos homicidas. E às vezes a gente leva tão, como diz o ditado popular, a gente leva tão para o coração que naquele momento o ódio é tanto que se a gente pudesse esganar, a gente esganava. Não, pastor, eu não, só eu que penso isso. Ninguém pensa isso. Pensamento só do pastor pecador. Fica chateado, fica bicudinho. Eu só estou no eufemismo, tá? Fica zangadinho, fica sentido, ressentido. Qual é a mais palavra? Bicudinho, fica tudo. Mas você nem sabe por que a pessoa é tão espontâneo, é tão juvenil,
está te agorando ali, você nem sabe. Vai para lá cair. Precisamos, meus irmãos, pedir a Deus no coração de Abel. Precisamos pedir perdão a Deus todos os dias, todo momento, pelos nossos pecados. Precisamos lembrar o quão grande amor que Ele nos amou e olhar para o nosso irmão e dizer assim: diante de tudo que Deus faz por mim todos os dias, o que é isso que esse irmão fez que eu não possa dar a minha vida por ele? Ou vocês não lembram da parábola de Jesus? Do que devia 500 denários, do que devia 5. E somos perdoados por tão grandes pecados, tão montoeiras de pecados, porque o amor encobre, paga, aniquila uma multidão de pecados. E vivemos assim. Qualquer coisa nos torna homicida, porque a todo momento vivemos entre o amor e o ódio. Enquanto está tudo sendo como eu quero, não é como eu quero, eu odeio. Eu nem sei mais como chamar isso. E nós devemos dar a vida pelos irmãos. Estou finalizando. Quem pois tiver bens neste mundo, vendo seu irmão em necessidade, fechar-lhe o coração, como pode o amor de Deus estar nele? Se você viu alguém poderia fazer o bem e não fez, você não tem o amor de Deus. Se você pode fazer e não faz, você não tem o amor de Deus na tua vida. Se você viu passar necessidade e fechar-lhe o coração, o amor de Deus não está nele. Filhinhos, não amemos só de palavra, nem de boca, mas em ações e em verdade. Nisto conheceremos que somos da verdade e tranquilizemos nosso coração diante dele. Por que tranquilizaremos o nosso coração diante dele? Porque sabemos que se eu não fiz, foi porque eu não pude fazer. Não foi porque eu pude fazer e não quis. Isso significa que o amor de Deus não está. Pois se o coração nos condena, Deus é maior que o nosso coração. Ele conhece todas as coisas. Amados, se o coração não nos condena, temos confiança para com Deus. E qualquer coisa que lhe pedirmos, dele a receberemos, pois guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável aos seus olhos. Que a nossa vida seja para agradar a Deus. Que a nossa vida seja voltada para Deus. Que a nossa vida, nosso pensamento, nossa atitude seja só para a glória de Deus. Ora, seu mandamento é este: que creiamos no nome do Filho de Deus e amemos uns aos outros. Ele vai insistir no amor fraternal, ele vai insistir no relacionamento entre os irmãos, ele vai insistir no amor verdadeiro, num amor não fingido, não amor falso. Eu falei para vocês, nem sempre estar junto é estar perto, e nem sempre estar no mesmo lugar significa amor. Senão Caim era para ter amado Abel. Não tinha ninguém para brincar, não tinha ninguém para jogar bola, só tinha ninguém para jogar uma pedra no passarinho. Não tinha ninguém. Passarinho não, Marina não gostou. Não tinha ninguém, desculpa Marina, feri a biologia agora. Não tinha ninguém para fazer essas coisas de criança, soltar uma pipa e ele mata o seu irmão, e agora ele não tem ninguém para brincar. Talvez já eram rapazes, agora ele precisa fugir e viver escondido pelo resto da vida. E João insiste: amemos uns aos outros. Amemos uns aos outros, assim como ele nos ordenou. Temos tantas ordenanças na Bíblia. Falamos da ceia e alguns chamam de Santa Ceia, que é a ordenança. Santo é o Senhor. Ceia não é santa, que ela não santifica ninguém. Santo é o Senhor. Primamos tanto pelas ordenanças, e a maior
Amemos uns aos outros como Ele nos ordenou. Quem guarda os seus mandamentos permanece em Deus e Deus nele. E nisso conhecemos quem permanece nele, que Ele permanece em nós, pelo Espírito que Ele nos tem dado. Essa é a garantia que temos, que Ele permanece em nós. Conhecemos isto, que Ele permanece em nós, pelo Espírito que Ele nos tem dado. Um espírito de obediência, um espírito de quebrantamento, um espírito de conversão, de arrependimento. Foi para isso que o Espírito Santo veio, para nos consolar, para nos encorajar, para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Que saiamos daqui nesta noite, convencidos de nossos pecados, convencidos do nosso estilo de vida, e dizendo: Senhor, eu preciso mais de Ti na minha vida, eu quero mais de Ti. Eu guardo, mas preciso guardar muito mais, porque o Teu amor é imensurável. Que Deus nos abençoe. Se coloque de pé, vamos orar.